Fala, meu querido alfartano, fala, minha querida alfartana, meus tchutchucos e minhas tchutchucas concurseiras desse Brasil inteiro. Professor Ítalo Trigueiro vindo aqui para bater um papo com essa carreira que é fantástica, que é a carreira magistério, tá? E a gente tem um prazer enorme de estar aqui, na realidade, não dando aula para professor, mas trocando experiência com professores, porque eu acredito que o saber se faz de maneira coletiva. A gente tem um orgulho danado de ser professor em um país que desvaloriza tanto a educação, infelizmente, mas a gente está aí tentando, buscando, trazendo novas perspectivas sempre para que a educação se consolide e seja, em algum momento, respeitada de fato nesse país, beleza? Então o que nós vamos tentar fazer aqui junto com vocês é traçar o caminho das pedras para a prova do concurso, não sobre o conhecimento geográfico em si, porque todos nós entendemos que você já o tem, mas que a gente lhe dê o caminho da prova. E aí a gente vai pensar nessa carreira magistério com muito carinho. Beleza, meninada? Vamos bater um papo aqui, ó, de início, sobre a história do pensamento geográfico, HPG e vários clássicos, né, que a gente pode usar como base na nossa bibliografia. Eu acho que a história, né, Geografia, Pequena História Crítica, do Antônio Carlos Robert de Moraes, né, o falecido Tonico, é um dos clássicos da gente. A gente pode pensar aí também em Geografia e Modernidade, de Paulo César Gomes da Costa. A gente pode pensar, por exemplo, em Rui Moreira. A gente pode pensar em Manuel Corrêa de Andrade. São clássicos, né, que trazem à tona aí toda essa construção, toda essa história do pensamento geográfico que a gente vai tentar trazer para vocês, beleza? E quando a gente pensa nessa história do pensamento geográfico, é importante lembrar que eu tenho uma geografia, né, da antiguidade, perfeito, marcada por N povos que construíram saberes geográficos super importantes. Eu poderia falar aqui de gregos, tá? Eu poderia falar aqui de turcos, né? Eu poderia falar aqui, ó, de persas. Construíram, sim, parte de um saber geográfico, de uma forma de perceber a geografia, né? Muito associada à época às formas do planeta, à matemática, né? Alguns personagens históricos importantes, Eratóstenes, Estrabão, próprio Ptolomeu, tá? E vem uma moçada aí, uma galera, Aquiles, tá? Toda a moçada, né, que participou, Tales de Mileto, enfim, que participou dessa geografia da antiguidade. E eu tenho que entender que é essa geografia que vai dar a base para a construção da geografia moderna. Geografia moderna, essa institucionalizada ali nas obras do século XIX, de um senhor chamado Karl Ritter, de um senhor chamado Alexander von Humboldt. Então essa geografia moderna que institucionalizou a geografia enquanto ciência, já no século XIX, tá? Mas é claro, as obras de Humboldt, as obras de Ritter, as obras de Jean Bruns no século XIX, em nenhum momento, gente, elas podem ser usadas, né, como uma negação, tá? Como um descaso com toda uma geografia que não era ciência, mas que foi construída e que deu as bases para que a gente pudesse chegar à nossa geografia enquanto ciência. Perfeito? Enquanto ciência, toda ciência tem o seu objeto de estudo. Como dizia o bom e velho Milton, tá? E a gente vai falar muito de Milton Santos. Quando dizia o professor Milton Santos, mais importante do que definir o que é geografia, enquanto, né, a ciência que estuda a Terra, ou sei lá, coisas qualquer desse tipo, é mais importante definir qual é o objeto de estudo dela. E o objeto de estudo da geografia enquanto ciência é o espaço
geográfico. Perfeito? Espaço geográfico que, como diz o professor Rui Moreira, dos grandes nomes, né, da geografia brasileira, produziu bastante ultimamente, né, professor Rui Moreira. O espaço geográfico ele é nada mais, nada menos que a junção de três coisas. N, T, H. Perfeito? A natureza, o trabalho do homem ao longo do tempo, e o próprio homem enquanto sociedade. Ok? E o próprio homem enquanto sociedade. E esse homem, enquanto sociedade, ao longo do tempo, esse homem enquanto sociedade, ao longo do tempo, através do seu trabalho, esse homem, ao longo do tempo, através do seu trabalho, ele altera a natureza, e essa alteração se dá ao longo do tempo, através do seu trabalho, para atender às suas necessidades. Necessidades essas que não são necessariamente físicas, mas que são mercadológicas, que são necessidades não apenas do corpo, mas da alma, né? Nessa construção histórica. Então o espaço geográfico é isso, é a natureza sendo alterada através do trabalho humano ao longo do tempo pela sociedade para que a gente possa atender às nossas necessidades. Tudo beleza? Tudo tranquilo, gente? Então o espaço geográfico nada mais é do que o nosso objeto de estudo e nós, através do tempo, estamos alterando esse espaço para atender às nossas necessidades e aí a gente constrói, e aí a gente destrói, e aí a gente reconstrói, se necessário for. Se necessário for. Perfeito? Então, o objeto de estudo da ciência da geografia enquanto ciência, professor, o espaço geográfico cíclico, como dizia Manuel Correia de Andrade. Beleza? E para o professor Milton Santos, sempre importante lembrar de Milton, beleza? Para o professor Milton Santos, o espaço geográfico como sendo um conjunto, olha que lindo, indissociável, correto? Um conjunto indissociável. Não se desassociam natureza, trabalho e homem, e o espaço geográfico só existe se aqui nós tivermos essa associação. Perfeito? Tranquilo? Esse é o nosso objeto de estudo da geografia enquanto ciência. A construção da história do pensamento geográfico tem suas bases lá na antiguidade, passa por todo um positivismo, né? E vai dar base às escolas do pensamento geográfico, ou, se a gente preferir, as correntes do pensamento
geográfico. As correntes do pensamento geográfico. Cinco correntes. Há quem trabalhe, né, uma sexta corrente nos dias de hoje, uma corrente humanista, mas a grosso modo 5 correntes do pensamento geográfico. Nós vamos colocar as 6. Um determinismo ambiental, um possibilismo geográfico, um método regional. Essas 3 primeiras correntes do pensamento geográfico, essas 3 primeiras escolas do pensamento geográfico, todas aparecem no século XIX. Todas aparecem no século XIX. E a gente pode intitulá-las, sim, hoje, de geografia clássica, tá? As 3 correntes fazem parte do que a gente chama de geografia clássica. Não confundir geografia clássica com geografia da antiguidade. Perfeito? Então eu tenho aqui 3 correntes do pensamento geográfico. A primeira corrente do pensamento geográfico, o determinismo ambiental, nasce na Alemanha, capitaneado por um senhor chamado Friedrich Ratzel, considerado por muitos como o pai da geografia política, por outros, o pai da geopolítica, beleza? E tinha como base de seus estudos uma das categorias fundamentais da geografia, uma das mais importantes categorias, que a gente vai ver em outro momento, o território. Perfeito? O território. Le Rebellionsbaum, né? Ou seja, a ideia do território, do espaço vital, para Friedrich Ratzel, era fundamental. Entenda o contexto de imperialismo europeu, de Conferência de Berlim, que tinha brotado ali em 1884, 85, partilha do continente africano entre as potências europeias. Então a gente tem que entender parte de todo esse contexto, importantíssimo. Em oposição a ela, nasce a segunda escola do pensamento geográfico, o tal do possibilismo, que muita gente chama somente de possibilismo, o possibilismo geográfico para outros, uma escola francesa capitaneada pelo senhor Paul Vidal de Lablache, que preocupava-se talvez muito mais com a escola paisagística. A paisagem é muito mais presente na obra vidaliana. E uma escola que queria, ou que justificava, o expansionismo territorial alemão, um país recém-fundado, sem colônias nenhuma ainda, e uma outra escola que justificava o colonialismo francês. País já formado de longa data e com diversas colônias espalhadas pelo mundo. Então, uma coisa que é muito importante, o determinismo e o possibilismo geográfico são escolas o quê, professor?
rivais, são escolas opostas. Sempre que a gente pensar nessa oposição dessas duas escolas, entender o contexto em que elas se inserem. E esse contexto em que elas vão se inserir é justamente o que, professor? O tal do possibilismo, o tal do imperialismo, as políticas imperialistas do século XIX. Perfeito? Beleza? Tudo tranquilo? Gente, uma terceira escola da geografia clássica é o famoso método regional, ok? O método regional, século XIX. Ô professor, onde é que nasce o método regional? Para muitos na França. Para muitos na França. Mas eu costumo não colocar um lugar de origem, tá? Por quê, professor? Porque nesse momento do método regional, a gente vai ter discussões, debates, tá? Em outras partes do planeta também sobre essa escola, né? Concomitantemente, nos Estados Unidos se discute parte do método regional, na própria Alemanha se discute parte do método regional. Então a gente tem aí uma escola que na realidade eu costumo dizer que não tem precisamente, consensualmente, um lugar de origem, tá? E que vai discutir, ao invés da questão territorial ou apenas a questão das paisagens, vai trazer à tona a ideia da região, a ideia da regionalidade, do próprio regionalismo, a partir da diferenciação das áreas. Da diferenciação das áreas. Né? E alguns nomes importantes, e aí vem, é claro, né, o nome de Alexander von Humboldt, aí vem o nome de Karl Ritter, para que a gente possa entender parte dessa realidade, parte desse cenário, que constrói para a gente uma geografia clássica. 3 outras escolas farão parte de uma geografia que não é clássica. Seriam a geografia quantitativista, que muitos gostam de chamar também de nova geografia, a famosa geografia crítica ou radical, ou ainda marxista para alguns, e a geografia humanística, ou apenas humanista, como alguns querem. Essas 3 escolas, já no século XX, e nós chamamos-as... Eita, que horrível, né? Nós intitulamos Geografia Moderna. Perfeito? Clássica, moderna, para muitos contemporânea. Beleza? Trigueiro, a primeira que nasce é a geografia quantitativista. Já é século XX, já é pós-Segunda Guerra Mundial. Na realidade, um pouquinho antes, né, da Segunda Guerra Mundial, tá? Ali nos anos 30, 40, já brotava, né, com certa força. E essa geografia, da mesma forma como a escola regional, eu também não costumo dizer onde ela nasceu, não. Muitos falam dos Estados Unidos da América, tá? A maioria dos autores que a gente já pensou falam dos Estados Unidos da América, mas eu não costumo trabalhar com um local específico dessa geografia quantitativista, não. E aqui baseada, né, na perspectiva dos modelos matemáticos e estatísticos, que nos traz aí uma rede de apoio enorme para as aulas de hoje, né, gente? Os modelos matemáticos ou estatísticos, tá?
a avaliação dos PIBs, a compreensão do Índice de Desenvolvimento Humano, a compreensão mais recente do IDAD, do Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Desigualdades, ou até mesmo do IDP, né, o IDHP, o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões Planetárias, a avaliação, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento do Índice de Desigualdade de Gênero, PIB, PNB, RNB, tá? Todos esses modelos matemáticos e estatísticos nos garantem uma visão um pouco diferente, nos trazem uma visão um pouco diferente. Não pode ser tudo, não pode ser exatamente tudo, mas é óbvio que é extremamente importante entender, né, esses modelos matemáticos e estatísticos para que a gente possa compreender melhor o espaço geográfico, para que a gente possa, né, interagir melhor nesse espaço geográfico. Geografia quantitativista é essa que traz para a gente, né, os institutos e os órgãos de geografia e estatística dos diversos países, como é o nosso, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE, né, que realiza aí os nossos censos quando tem verba para o censo, ultimamente não tem tido muita, tá? O US Surveil, tá? Que traz lá os serviços americanos lá de informações. Então a gente tem vários órgãos responsáveis por isso. Praticamente todo país do mundo tem o seu IBGE, vamos assim dizer. Muito importante. Aqui a gente tem algum nome que marque, professor, assim, a geografia, como se fosse assim, nossa, meu irmão, esse é o cara da geografia quantitativista. E eu costumo dizer que eu não consigo enxergar nenhum grande ícone, como é o Hatzel, como é o Lablache, como seriam Humboldt, Carl Ritter, dentro da geografia quantitativista. A gente não consegue enxergar ninguém. O John Dresch talvez seja o cara que mais se aproxima disso para o professor Paulo César Gomes da Costa. Mas fora isso, a gente não tem nenhuma grande referência, não. Muito mais os institutos, beleza? Essa outra escola da geografia, que é a geografia crítica, que a gente chama também, né, de geografia radical ou marxista para muitos, e aí já tem aqui a figura, né, do senhor Karl Marx para a gente destacar. Nasce no século XX, já depois da Segunda Guerra Mundial, para ser mais preciso, nos anos 70. Tem ali talvez o seu livro azul, né? A geografia serve antes de tudo para fazer a guerra, com uma figura importantíssima da gente, da geografia, né? Que é o senhor Yves Lacoste. Mas aqui a gente não tem também um lugar de origem. Aqui a gente não tem um berço, né? Eu acho que o planeta, as questões que debatiam sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento muito forte, tá? Ali toda uma questão da revolução técnico-científica brotando nos anos 70, tá? Então tudo isso gerou um grande debate internacional sobre essa nova perspectiva da geografia. Yves Lacoste, Pierre Monbeig, Paul Claval, né, David Harvey, Dora Massey, são nomes importantíssimos dessa geografia crítica, que vai ser aí talvez a mãe de toda uma galera jovem, né, que está entrando aí na geografia, que hoje, por exemplo, vai fazer concurso. Então, a geografia crítica ela serviu para uma análise mais radical do que é o espaço geográfico, uma percepção mais detalhista, que volta à raiz da geografia, que volta à raiz do problema para compreender o espaço, baseada em um materialismo histórico, tá? Que usa como base, né, a dialética marxista. Então a gente tem isso como uma realidade importante para que a gente possa compreender essa geografia crítica, tá? Que para muita gente é de fato a corrente mais simbólica da geografia nos últimos anos e que teve um marco no Brasil no ano de 1978,
na realização do 3º Encontro Nacional de Geógrafos, o ENG, tá? O famoso ENG, né? Aqui é realizado na cidade de Fortaleza, lá no Ceará. Beleza? Então você tem isso como uma realidade. Trigueiro, e pra gente concluir, eu tenho ainda a geografia humanista, ou humanística. E aí, sem dúvida nenhuma, o grande debate da geografia humanística é o lugar. A ideia de lugar. Professor, um nome, sem dúvida nenhuma, Yu-Fu Tuan, o geógrafo sino-americano, é a grande personagem dessa geografia humanística. Eu diria que essa também, Yu-Fu Tuan, né? Um grande nome dessa geografia humanista ou humanística que a gente tem aí, como uma personagem realmente muito importante dessa construção do saber geográfico. Beleza? Então eu tenho aí todas as correntes do pensamento geográfico, algumas das suas principais características, que modelaram ao longo da nossa história todo o nosso objeto, né, de estudo, que é o tal do espaço geográfico. Beleza, meninada? Tranquilo pra conta essa primeira aula destacando a história do pensamento geográfico. Forte abraço e até o próximo encontro.